Olá, pessoas abençoadas! Vamos a uma receita maravilhosa que é um pão de ló super macio e delicioso para você fazer uma sobremesa aí na sua residência. E aqui vamos começar derretendo a nossa manteiga. Aqui eu estou utilizando a margarina, mas porque a minha manteiga tinha acabado. Mas essa receita é com manteiga para dar aquele sabor super maravilhoso da manteiga, tá? Que só a manteiga dá. Levo para derreter no nosso micro-ondas e já deixo ela esfriando e vamos para o restante dos ingredientes. Os ingredientes eu vou deixar aqui abaixo, tá? Da receita para você anotar tudo certinho. E aqui eu quero muito que você tenha visualização de como essa receita é preparada para você ter sucesso aí no seu preparo. E aqui eu começo pesando o nosso açúcar, tá? Peso o açúcar, eu sempre vou crivar. Então, crivo o meu açúcar que é para tirar aqueles grumos maiores. E aqui eu vou estar utilizando 5 ovos, tá bom? Meus ovos já estão higienizados, 5 unidades de ovos. E vou colocar aqui diretamente junto com o meu açúcar maravilhoso. E em seguida vou colocar para bater. E essa misturinha vai bater em média de 6 minutos, tá? Na velocidade 3. Sempre antes de bater, eu vou misturar aqui com o meu globo da minha batedeira para misturar totalmente esse açúcar que está no fundo aqui do meu bol, perceba. E agora eu coloco para bater na velocidade 3 da nossa batedeira, tá? É muito importante ser na velocidade 3. Deixo aqui batendo e vou pesar o restante dos ingredientes, tá? Já derreti a minha manteiga, já coloquei o meu açúcar e meus ovos para bater, então agora vamos pesar o restante dos nossos ingredientes. E aqui eu vou começar pela nossa farinha de trigo. Aqui vamos utilizar a nossa farinha de trigo da Dona Benta, maravilhoso. Eu gosto muito de usar esse trigo, mas fica aí de acordo com a sua preferência, tá bom? Para você escolher aí qual utilizar. E já venho pesando o meu fermento. E antes de pesar o meu fermento, eu já coloco aqui o meu forno para pré-aquecer na temperatura de 180 graus. Sempre deixo aí pré-aquecendo antes de começar o preparo. Peso o meu fermento e já reservo aqui, tá? É muito importante você aquecer o seu forno antes, não esqueça. E aqui já vou pesando a quantidade de água que vou utilizar nessa receita, só que aqui eu vou utilizar leite, né? Então, como eu não trabalho com leite líquido, eu sempre peso a minha quantidade de água que vou utilizar e coloco meu leite em pó para fazer o meu leite líquido, tá? E assim, dessa forma, eu tenho um leite líquido. E aqui, junto do meu leite líquido, eu já adiciono o meu óleo, a minha misturinha de óleo e a minha manteiga. E também, junto dessa misturinha, vai entrar o meu sal e a nossa baunilha, tá? Esse é o momento. Então, todos os líquidos eu coloco junto. É leite, óleo, manteiga, baunilha e o nosso sal. Já misturo muito bem aqui, já reservo, tá bom? E aqui junto com o meu trigo vai entrar o meu leite ninho. Essa receita é um pão de ló de leite ninho, mas você pode fazer com qualquer leite que você estiver aí na sua residência, que dá super certo e fica super maravilhoso. Perceba aqui a quantidade de leite ninho. Eu estou utilizando 60 gramas e já perceba aqui o nosso creme maravilhoso já atingindo o nosso ponto. Quando começa a fazer essas marcações aqui em cima, está quase no ponto. E aqui eu vou utilizar duas formas de 26 centímetros. Aqui eu vou untar uma para você visualizar como é que eu faço a partir de untar a minha forma. Eu sempre vou untar sempre o fundo, somente o fundo da minha forma e já reservo para o momento de utilizar essa forma. E aqui vão ser duas formas de 26 centímetros. Essa massa vai lhe render três formas de 15 centímetros, 300 gramas em cada forma. Vai lhe render duas formas de 20 centímetros, aí utilizando 450 gramas em cada forma. E aqui eu vou usar duas formas de 26, porque eu não vou cortar no meio. Eu quero discos assados separadamente, então eu vou usar duas formas e vou utilizar já o disco separado. Ele vai assar na quantidade que eu gostaria, né? Que eu quero para minha massa aqui. Então, aqui eu vou montar uma torta com 2 discos de massas e 2 discos de recheio, 2 camadas de recheio. Então, eu quero discos maiores, mais ou menos de 1,5 cm a 2. Então, perceba aqui que o meu creme já está no ponto, eu diminuí a velocidade, do 3 foi para 1, e eu vou depositar aqui, né, adicionar o meu líquido de 3 vezes aqui no meu creme de ovos, percebe? Já misturei aqui os meus líquidos,
E agora eu desligo a minha batedeira, dou uma misturada rápida com o meu fouet e vou peneirar a minha farinha. Desculpa. Vou peneirar a minha farinha aqui, que está junto o nosso leite. Misturei, né, a farinha e vou peneirar dessa forma, mexendo com delicadeza com o meu fouet, misturando, né, por completo essa massa até terminar essa farinha. Então, você vai fazer esse processo até terminar, misturando de baixo para cima sempre, até finalizar aí a quantidade da sua farinha. É muito importante que você misture com delicadeza, para você não perder o volume. Se você perder o volume, a sua massa desanda e fica uma massa pesada, tá bom? Por esse motivo, é muito importante você misturar com delicadeza, tá? Eu não gravei totalmente a mistura, porque senão ia demorar muito. Não pode demorar muito, mas também não pode ser muito rápido. E aqui eu já misturei por completo, já estou dividindo a minha massa em duas formas, percebe? Duas formas, cada forma eu coloquei. Percebe, aqui para você visualizar, em uma forma tinha 470 gramas e na outra foi colocar o restante. Então, essa massa ela vai render em média 900 a 1 quilo, tá? E você vai poder dividir aí, por exemplo, em três formas de 15 centímetros, duas formas de 20 centímetros. Na forma de 15 centímetros, você vai colocar 300 gramas em cada e na de 20, 400 gramas em cada, a 450, tá? A 500 gramas. E se for de 25, você vai dividir ao meio. E coloquei para assar aqui durante 30 minutos em forno pré-aquecido. Já passou, né, o nosso tempo de assar. E aqui eu já estou retirando a minha massa maravilhosa. Então, desligo aqui o meu forno e agora eu vou mostrar para vocês como ficou super maravilhosa. Perceba que está bem maravilhosa. Deixa eu esfriar só um pouquinho e logo em seguida já venho desenformar, tá? E aqui é uma massa muito maravilhosa para você fazer uma torta do jeitinho que nós vamos colocar aqui no canal. Super maravilhosa para torta gelada. Lembrando que tem que ser torta mais baixa, porque essa massa é muito macia, ela é perfeita para você fazer aí fatias maravilhosas e também bolos no acetato, porque é uma massa de pão de ló com menos estrutura, tá? É uma massa mega macia para fazer bolos gelados que sejam mais baixos, que não precisam de muita estrutura, mas é super maravilhosa, muito deliciosa essa massa. E para dar uma estrutura maior na sua massa de pão de ló, eu aconselho você utilizar ela assim, assando discos separadamente, tá vendo? Eu usei ela assim, assei discos separados e dessa forma eu tenho uma estrutura bem maravilhosa na minha massa de pão de ló. E eu coloco na geladeira antes de fazer a montagem da minha torta maravilhosa. Eu vou colocar uma em cima da outra e depois passo o filme e coloco na geladeira. Perceba que tem 2 centímetros de grossura a minha massa, é dessa forma que eu gosto para fazer uma receita que eu quero mais estrutura na minha massa. E essa foi a nossa receita da nossa massa de pão de ló maravilhoso. Espero que vocês usem muito para fazer aí suas tortas geladas maravilhosas. Essa massa fica super maravilhosa para você fazer torta de morango com ninho, qualquer outro sabor é super maravilhoso. E foi isso, tchau!